Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz, bom dia. Refletindo sobre a carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Éfeso. Hoje meditaremos no capítulo 4, e este capítulo 4 é extremamente precioso. Aquele que no capítulo 3 diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos segundo o poder dele que em nós opera, e que nós deveríamos avançar como igreja do Senhor. No capítulo 4, mostra e nos convida a viver em unidade e comunidade da fé. Ele vai nos dar uma direção, como é que uma igreja precisa viver para que esta igreja seja relevante nessa sociedade, neste mundo. O capítulo 4 é muito precioso. Eu gostaria realmente que você lesse e que você meditasse. Neste momento, eu convido você a essa leitura linda desse capítulo 4. Porque ele começa dizendo: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. E ele vai dizer com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ele começa até o versículo de número 6, nos direcionando a igreja em Éfeso e nós hoje como comunidade da fé, para que eu e você nos sujeitemos uns aos outros e andemos em amor, perdoando, com mansidão, com longanimidade, vivendo a harmonia da fé, juntos, sabendo que nós somos, cada um funcional dentro do corpo, e Deus, que é o Senhor de todos, e Cristo, que é o cabeça da igreja, a qual nós devemos estar sujeitos. Mas o versículo de número 8, tem uma chave preciosíssima. Quando ele diz que Jesus foi ao inferno, venceu Satanás, levou o cativeiro que nos prendia, sujeitou isso, destruiu isso. E quando ele subiu ao céu, ele deu dons aos homens. Eu e você temos dons que o Senhor espera que nós coloquemos em prática para que o reino dele seja expandido. Mas no versículo 11, existe uma chave preciosíssima para mim e para você, meu irmão. Ele diz que eu e você não avançaremos se nós não entendemos o princípio de mentoria e de submissão. A Bíblia está nos apontando de que foi Jesus que, depois que levou o cativeiro, deu à igreja apóstolos, deu à igreja profetas, deu à igreja evangelistas, deu à igreja mestres e pastores, com uma missão: edificar o corpo de Cristo, preparar o corpo de Cristo para o desenvolvimento do ministério. A igreja só vai ser igreja, a igreja só vai desenvolver os ministérios através do seu corpo quando ela entender a submissão às autoridades que o próprio Jesus colocou na igreja. Isso não é uma fala minha, é uma fala bíblica. Foi Deus, Jesus, quem deu à igreja. Então a igreja precisa aprender esse caminho, porque se ela não aprender esse caminho, tudo que ela fizer sem submissão está pautado no princípio da independência e da rebeldia, e não é isso que Deus está nos convidando. O capítulo 4, ele ainda diz: para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. Ele está dizendo que quando eu e você entendemos mentoria, submissão e a nossa posição, nós não seremos mais meninos, movidos pelo nosso próprio coração de um lado para o outro. Nós teremos então um caminho a seguir. Deixaremos de ser meninos e entramos no processo da maturidade. Vai nos dizer, a partir do versículo de número 17, ele vai nos convidar a uma vida em santidade. Então, o que eu entendo no capítulo 4? De que esse que nos convidou para viver em unidade, de que esse que nos convidou para vivermos em submissão, de que esse que nos convidou para desenvolvermos os nossos dons em submissão às nossas autoridades espirituais, é quem também nos convida para uma vida em santidade. Porque quem entende o princípio da unidade, da submissão e da autoridade, logo anda no princípio de que nós vamos viver em santidade. Aquele que pecava
não peque mais. Ele elenca alguns pecados aqui. E alguns dos pecados que ele elenca aqui não furte mais, aquele que mentia não menta mais, aquele que roubava não rouba mais, longe de vós amargura, cólera, ira, gritaria, blasfemas, toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Que isto seja o norte da nossa vida. Capítulo 4, em resumo, vida em unidade, se esforçando no que depender de cada um de nós para vivermos unidos, às vezes perdendo para poder ganhar. Vida desenvolvendo seus dons e talentos, porque Deus quer usar isso para a glória dele. Vida em submissão, para que nós então entendamos qual é o nosso papel, respeitando o que o próprio Jesus deu à igreja, às autoridades espirituais. Vida em santidade, vida despojando-se do velho homem, como diz, deixando as velhas práticas, deixando tudo aquilo que macula a fé cristã, para ser um testemunho vivo neste tempo, perdoando uns aos outros, uma vida de perdão, para que então nós possamos viver aquilo que é promessa dele, as bênçãos do Senhor nos alcançando. Permita-me, eu gostaria de orar com você nesta manhã, para que o norte, para que estas palavras nos alcancem, e isso seja verdade na minha vida, na sua vida e na vida da sua família, para que nós vivamos o melhor tempo da nossa história de vida cristã. Pai, em o nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, nós oramos na manhã deste dia, consagrando ao Senhor tudo o que temos e somos, gratos pela benevolência dos dons que a nós foram dados, gratos porque entendemos o princípio de santidade e vivemos um novo tempo, não praticando aquilo que praticávamos quando não conhecíamos a verdade, porque a verdade nos libertou. Gratos porque o Senhor nos deu uma família chamada Família da Fé, e juntos nessa família nós vamos nos perdoando, nos alinhando e vivendo o tempo de amizade, de amor que o Senhor tem para cada um de nós em família. As nossas diferenças caem por terra, as nossas diferenças vão embora, as nossas posições fora da igreja pouco importa, porque aqui todos nós somos chamados irmãos. Meu Deus, mas acima de tudo, dai-nos a capacidade de entendermos as autoridades espirituais, os mentores que o Senhor nos dá, e de entendermos que aquele que ama também diz não. Mas dá neste dia, Pai, que esta família, que este homem e mulher que ora comigo, possa ser agraciado com o desenvolvimento dos seus dons, que os dons que o Senhor Deus deu a eles, quando levou o cativo o cativeiro, seja desenvolvido neste dia para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Ô meu querido irmão, que bom que você orou comigo. Se isso faz sentido para você, compartilha. Manda o link deste vídeo para suas redes sociais, para os seus amigos, para a sua família e abençoe alguém. Beijo no seu coração. Amanhã nos vemos para o capítulo 5. Deus te abençoe. Graça e paz do Senhor Jesus.